Feche os seus olhos e curva a sua cabeça. E eu quero que você ore aí no seu lugar. E eu quero que você comece a orar sobre aquilo que eu vou pregar agora. Eu quero que você comece a orar pedindo a Deus que Ele te enraize na presença dEle. Eu quero que você comece a orar pelas suas raízes essa noite. Que você comece a orar e a dizer: Senhor, eu não quero ser uma planta artificial, eu quero ser uma planta enraizada na Tua presença. Pai, que através dessa raiz, a Tua presença venha fluir. Que através dessa raiz eu seja alimentado espiritualmente. Que os meus ramos sejam frondosos, que os meus ramos sejam frutíferos. Eu declaro que não só a minha família e os meus filhos comerão dos frutos que em Ti eu vou frutificar, como uma cidade inteira vai comer da árvore que eu serei em Ti. Que em nome de Jesus, Pai, Tu possa fazer com que cada planta, cada ramo da videira, como Jesus nos chama em João capítulo 15, possa florescer. Eu oro para que, se tiver alguma planta doente essa noite, alguma planta sendo judiada por uma erva daninha na alma, no coração, na mente, que o Teu Espírito Santo limpe essa planta hoje, que o Espírito Santo fortaleça as raízes, e que a vida de cada um aqui possa ser encorajada, impactada e edificada pela palavra de Deus. É por isso que eu oro em nome de Jesus, em nome de Jesus. E quem concorda com essa oração diz amém. Bom, queridos, a palavra que eu vou estar ministrando hoje, inclusive eu vim vestido em homenagem, à pregação. Eu vim de verde porque eu vou pregar sobre planta, uma cor que eu uso muito pouco, mas hoje eu escolhi essa camisa só porque eu vou pregar uma mensagem com o tema enraizados. Fale comigo, enraizados. Olhe para a pessoa do seu lado já. Sabe aquela pergunta incômoda, chata, que às vezes você fala: oh meu Deus, lá vai o pastor pedir para falar com a pessoa do lado. Gente antipática também é curada na igreja, viu? E eu peço que você olhe para a pessoa do seu lado e pergunte assim para ela: e aí? Você é o quê? Planta artificial, planta de estufa ou planta enraizada em Jesus? Responda aí para você. Não precisa você responder para a pessoa do lado não, porque sabe aquela história que quem fala muito que é porque não é, né? Que é isso, eu sou uma bênção, eu não sou nem uma planta, eu sou assim uma árvore poderosa. Se acalme, seja humilde, porque hoje eu quero ministrar acerca da necessidade que nós temos de sermos enraizados em Deus. Eu não sei se você concorda comigo, mas tem muitas pessoas, que às vezes frequentam a igreja, dão glória a Deus e aleluia, choram na hora do louvor, mas não tem raiz com Deus. O primeiro vento que dá, a pessoa some para longe da igreja. Ela não se frutifica, ela não fortalece, ela não permite que a obra de Deus seja completa na vida dela, simplesmente por causa da raiz. E eu quero falar hoje sobre um agricultor poderoso que está aqui essa noite e vai fazer um serviço aqui nessas plantas que vieram para o culto. Essa mensagem não é para quem faltou, é para você que veio. Você veio porque quis, e você vai receber. E o agricultor está com a tesoura de fogo para podar. Aguarde, vocês vão ver. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo de número 15. Evangelho de João, capítulo de número 15. Nós vamos ler do versículo 1 ao 5. Essa mensagem eu recebi através das minhas andanças, sendo edificado por pregações, através de pessoas. E eu li esse artigo, baseado num livro que eu até estimulo todo mundo a ler, que é o livro Enraizado, cujo autor é Benny Libscher. Depois eu vou botar no meu Instagram, para poder obrigar vocês a me seguirem também. Mas eu vou colocar no Instagram só porque o nome dele é difícil, eu nem sei se a pronúncia é essa. Enfim, Benny Libscher. Se você falar Libscher, você é batizado. Mas enfim, eu encorajo você a ler esse livro. E nós vamos hoje aprender acerca dos insights poderosos que Deus deu para esse homem através da palavra. João capítulo 15, a partir do versículo 1, diz assim: Jesus, ele estava conversando com os seus discípulos, pregando, e ele falou: eu sou, inclusive essa mensagem é totalmente inspirada, num dos propósitos pelo qual o nome da igreja que você congrega é Videira, viu? Hoje eu vou pregar sobre a videira verdadeira que é Jesus. Diz assim:
Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Diga aleluia. E todo que dá fruto, ele poda. É outra aleluia. Para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu lhes tenho falado. Permaneçam, pois, em mim, e eu permanecerei em vocês. Porque nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim como vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Sabe, queridos, a palavra que eu vou compartilhar com vocês hoje, acerca desse tema, enraizados, é para que a gente possa ter a clareza e o entendimento da necessidade que nós temos de estar em Jesus. Infelizmente, o autor desse livro, ele fala acerca dessa necessidade, porque tem muitas pessoas que acham que frequentar uma igreja muda a vida delas. Não é frequentar a igreja que muda a sua vida, não é ouvir uma pregação poderosa que muda a sua vida. Quem sabe você veio com a esperança de hoje ouvir uma mensagem e que essa mensagem vai mudar a tua vida, mas eu preciso te dizer que não é um momento que muda a tua vida, é uma vida, é uma decisão, é uma caminhada, é uma jornada com Deus que vai transformar a tua vida. Tem gente que às vezes fala: eu já fui de igreja. Eu não sei se você já ouviu essa história, mas eu já ouvi muitas. Gente que está afastada de Deus, mais quebrada que arroz de terceira, perdido, cego, pé para 10 está levando só, longe de Jesus. E aí a gente vai pregar e a gente fala sobre a única solução que a gente conhece. Qual é a solução para a vida do homem que eu e você conhecemos? Começa com J. Jesus. O famoso pensador contemporâneo Costa Neto, ele tem uma frase que a igreja conhece de cor e salteado, onde ele diz que você só dá certo com Jesus. Aí quando a gente começa a evangelizar essa pessoa, ela vira e fala: eu já fui de igreja. Aí a gente começa a desenvolver o diálogo, e a gente fala assim: sim, mas conte-me mais, como foi esse ser de igreja? E aí a pessoa começa a nos dizer: não, eu ia para a igreja vez por outra, eu ia para o GC, eu fui para o GC uma vez por outra alguém orava por mim. E o problema é o vez por outra. O problema é, eu ia quando dava. O problema é, eu fui de vez em quando. Porque, meu amigo, se tem uma coisa que o casamento ele revela para você, é que casamento não é quando dá. Casamento é compromisso e responsabilidade. Jesus não te chama de paquera, Jesus não te chama de fica, Jesus te chama de noiva. E quando você noiva com alguém, você precisa ter compromisso, para que então você possa casar. O problema é que tem muita gente que frequenta a igreja, diz que é noiva de Cristo, mas vive ficando com Satanás, vive dando umas voltas na garupa do demônio. E aí, você vem dizer para mim que a tua vida não é transformada, não é por culpa de Deus, não é por culpa da igreja, não é por culpa do GC, é por culpa sua, que frequenta a igreja, mas não está plantada em Cristo. Visita o grupo de oração, mas não está enraizado. O que faz a diferença na nossa vida, o que de fato faz a gente crescer espiritualmente, o que de fato faz a gente frutificar, é nós estarmos plantados e enraizados em Jesus. E eu amo uma frase que eu vi nesse livro, né, quando o Brenin, ou melhor, o Benin, ele fala o seguinte, ele diz assim, que a palavra enraizado sugere que uma pessoa enraizada é uma pessoa que possui raízes profundas, conexão com a terra e estrutura para crescer e frutificar. E ele fala assim, que para produzir frutos abundantes e duradouros, Deus precisa primeiro tornar você maior por dentro do que você é por fora. Porque sem profundidade nas raízes,
não se tem fruto, e se não tem fruto, não dura. Onde é que eu estou querendo chegar com isso? É que tem muita gente que está preocupada com as folhas, tem muita gente que está preocupada com o tamanho e com a altura da árvore, mas sabe com o que é que Deus está preocupado na minha e na sua vida? É com a profundidade da nossa raiz. Só que qual é o problema do ser humano? O ser humano sempre se preocupa com a aparência. O ser humano sempre se preocupa em aparentar que ele está bem. Eu escrevi um livro há 40 mil anos atrás, que nem existe mais esse livro, mas eu vou lançar mais uma vez. E nesse livro eu escrevi uma frase que diz que... Esqueci a frase, mas é uma frase... lembrei! É uma frase que dizia que Jesus não morreu por quem você aparenta ser. Ele morreu por quem Ele sabe que você é. Se você fosse essa pessoa tão maravilhosa que você aparenta ser, você não precisava de Jesus. Sabe por que você precisa de Jesus? Porque debaixo desse sorriso simpático tem um orgulho enterrado. Por baixo dessa carinha, né, de princesa, a gente tem até que ter cuidado com as palavras que fala para não ser cancelado na internet. Mas existe uma moça delicada, feito coice de mula, que não aguenta ouvir nada, que tudo fica ofendida. Sabe o que é? O problema da gente ficar ofendido com tudo é o nosso orgulho, que não suporta ouvir algo contrário a nós. E o que eu amo em Jesus é que Jesus não é como o mundo, que primeiro investe na fachada. Jesus trabalha no interior. Jesus trabalha primeiro na profundidade. E é por isso que quando eu falo que você precisa ser enraizado em Cristo, eu preciso te dizer que Deus está muito mais preocupado em que primeiro você cresça para baixo do que você crescer para cima. Tem muitas pessoas que às vezes, elas começam a buscar a Deus e elas já querem que Deus saia restaurando a vida delas em questão de meses. Tem gente que às vezes vem para a igreja, sinceramente, quando a pessoa começa a conversar comigo sobre o que ela espera de Deus e da igreja, eu vejo claramente que ela recebeu o evangelismo errado. Porque a pessoa fala, não, é porque uma amiga minha, uma vizinha minha falou que se eu me convertesse, Deus ia transformar minha vida por completo. Além de eu ter a saúde da minha alma, eu também ia ter um casamento maravilhoso, uma duplex com 2 carros na garagem. O nome disso é Totoleque. Eu não sei se tem alguém assistindo aí pela internet, mas Totoleque é um jogo de sorte, uma divulgação gratuita. Só que glória a Deus que ninguém joga, amém? Porque Deus vai te prosperar, não é com a Mega Sena não, é com o suor do teu rosto que Deus vai prosperar, abençoar a sua vida. Esse negócio dos crentes, tudo jogando, querem que Deus abençoe rápido. Vigia, Deus está falando com gente aqui, do nada saiu aqui esse fala a Deus. Mas muitas pessoas confundem o agir de Deus. E Deus me trouxe aqui hoje para te dizer, ei, antes de eu trabalhar nas áreas que você quer que eu trabalhe, eu vou trabalhar na área que você precisa que eu trabalhe. É no seu interior, na sua alma e na sua vida espiritual. Samuel, pois eu quero ser enraizado em Cristo. Samuel começou a pregar, mas eu já estou interessado. Pois se você quer ser enraizado em Cristo, eu vou compartilhar rapidamente algumas coisas que você precisa fazer. E o que um enraizado em Cristo, de fato, ele busca viver na sua vida. E a primeira delas é, o que é que um enraizado procura fazer? Aprofundar mais as suas raízes. Samuel, como é que eu aprofundo mais a minha raiz? Através de uma busca no secreto com Deus. Através de uma vida íntima com Deus. Que as pessoas não veem, mas que Deus está vendo. Nós estamos em uma série aos domingos aqui na nossa igreja, chamado Feche a Porta, que é uma série sobre oração. E sabe, gente, as pessoas perguntam muito, eu escuto muito as pessoas falarem, Samuel, eu vejo as pregações, os conselhos, os vídeos, das coisas que você faz, e eu vejo Deus na sua vida. Me diz aí qual foi a faculdade de teologia que você fez. Me diz com quem foi que você aprendeu tudo isso. Me mostra aí o caminho direitinho, que eu quero fazer o caminho igual. E não desprezando nenhuma dessas coisas que as pessoas perguntam. É importante a faculdade de teologia, é importante você caminhar perto das pessoas certas, é importante você estar na igreja certa, que promove o seu crescimento espiritual, mas debaixo do sangue de Jesus, eu não posso mentir em cima do púlpito da casa do Senhor. E eu digo, sem medo de errar, que todo o crescimento espiritual que hoje eu transbordo em um púlpito, ou seja, em qualquer lugar que Deus me levar, foi no secreto do meu quarto que eu aprendi com Deus.
Se hoje eu tenho autoridade em Deus, eu consigo conversar com as pessoas sobre a palavra, não foi um botão que eu apertei e aconteceu um download, não. Hoje em dia está cheio de profeta fazendo sucesso, prometendo que a pessoa vai receber as coisas numa oração que ele faz. Ei, meu amigo, o teu caráter ser transformado é um processo com Deus. Para a tua vida de oração fluir, é uma jornada com Deus. Eu achei muito engraçado o pastor pregando domingo agora, e ele falou que tem gente que diz que quando vai ler a Bíblia, parece assim que tem um demônio que faz cafuné nela, que ela tem vontade de dormir. Pastor, o que é que acontece? Toda vez que eu vou ler a Bíblia, aí eu sinto vontade de dormir, é uma batalha espiritual. Aí o pastor perguntou: minha querida, que horas é que você vai ler a Bíblia? Aí a pessoa fala: sabe o que? Não, meia-noite, na hora que eu vou dormir, rapidinho. E aí o pastor olhou e falou assim: realmente, minha amiga, não é demônio não. O nome desse demônio se chama cansaço. Só que, epa, sai, espírito gago. Qual é o problema? É que o lugar que nós damos para Deus no nosso dia representa a importância que nós damos a Ele. Se Deus para você fica com o resto que sobra, se você não tem tempo para ler a palavra, se você não tem tempo para assistir ao que te edifique, se você não tem tempo para orar, como é que tu está dizendo que tu ama a Deus? Tu ama é esse paquera que está conversando no direct do teu Instagram, que tu vira à noite inventando assunto para conversar com ele, e ele está conversando contigo e com mais 10, assim te digo eu, não Deus. Mas uma coisa que eu te aviso, e tu fica lá, se dedicando, apaixonada, sofrendo. Ei, se ocupa com um homem chamado Jesus, que ele vai trazer um homem de Deus para a sua vida. Só que o grande problema é que as pessoas querem apenas o resultado, mas elas não querem investir no processo. Então entenda, que se você quer ser uma pessoa enraizada em Cristo, invista na sua raiz. Meu amigo, cada noite que você busca a presença de Deus, cada dedicação que você tem à leitura da palavra, você às vezes olha e fala: rapaz, eu passei meia hora aqui lendo a Bíblia, e eu acho que eu não entendi muita coisa não. Pois eu duvido que no dia seguinte você não vai acordar inspirado. Sabe uma das coisas que eu acho mais lindo quando eu estou conversando com uma pessoa, principalmente quando é novo convertido? O que é novo convertido, Samuel? Neófito na fé. Eu amo a palavra neófito. É uma palavra difícil, mas neófito significa novo convertido, uma pessoa recém-chegada na igreja. E eu amo quando eu estou conversando com uma pessoa, e até uma pessoa mais antiga na fé, e no meio da conversa ela solta essa daqui, ó. Não, porque eu estava orando ontem, e Deus falou isso comigo. Chegou e enche os olhos de lágrima na hora. Não é porque eu estava lendo a palavra essa semana, e eu acho que ajuda nesse caso que tu está aí. Meu amigo, coisa linda e verdade grande é a que a nossa boca fala, o que o nosso coração está cheio. Tem gente que só senta numa mesa para falar da vida de todo mundo. Tem gente que só senta na mesa para falar de materialismo, de coisas materiais. Tem gente que só senta na mesa para poder falar de assuntos específicos. Mas tem gente que em todo assunto que conversa coloca Jesus no meio. E eu quero declarar isso sobre a sua vida, que você vai ser tão enraizado em Jesus, que Jesus vai saltar da sua boca. Você vai estar numa conversa sobre finanças, e você vai soltar do nada: Jesus não é dinheiro, mas ele é real. Você vai soltar alguma coisa, só para poder demonstrar, de maneira insegurável, acabei de inventar essa palavra, o quanto você está cheio de Deus. Insegurável, Wagner Samuel. Escute, quando eu falo sobre você enraizar mais as suas raízes, eu falo definitivamente, eu quero que você guarde isso no seu coração, acerca da intimidade. Sabe por quê? Porque o fruto requer profundidade, a profundidade requer intimidade, e a intimidade requer tempo com a palavra de Deus e com a oração. Eu estou acompanhando um rapaz aqui da igreja, que é novo convertido, acompanhando assim, né, mais ou menos, que é o Gabriel, que está aqui na minha frente. Levanta a mão, Gabriel. Ele é novo convertido, está com quantos anos, hein? 16 anos de idade, né? E ele vai para a oração, vai para o fogo, está no GC, e não sei o que, no monte, está pregando no colégio, ele está tocando terror no colégio dele, botando os demônios para correr no recreio, e ele fogo. E aí um dia eu estava no monte, e o Pedro Igor, que é uma bênção também da nossa igreja, que é o líder dele de GC, coisa boa é estar no GC abençoado. E aí, investi no crescimento dele, não só dele, de todos os meninos lá do GC. Aí falou assim: Samuel, tem um menino aqui, que ele falou que ele vai ser o Samuel Wagner ponto 2. E aí eu peguei e falei: rapaz, que legal, mas tanta gente para a pessoa, né?
apontar mais alto, mas enfim, glória a Deus. E aí, quando eu vi ele pegando fogo, a gente um dia estava no monte. É top orar no monte. O pastor falou que ele precisa dormir muito, né? Porque é muito importante o sono. E eu acho top também, é muito importante de fato o sono. Mas eu já sou diferente, eu gosto de orar de madrugada. Então, você vê como é que é engraçado as coisas, né? Cada um ora na hora que você sente no seu coração. De fato, você tem que dormir. Mas você também precisa encontrar um horário para você orar. O pastor Costa, ele gosta de orar pela manhã, ter o devocional dele com Deus. Outros gostam de orar de madrugada. O importante é que você ore em nome de Jesus. E aí um dia, a gente estava subindo o Monte Sabiaguaba, quando eu vi o menino estava lá, ó, cheio do fogo assim, ó, sabe assim, no mistério, o mistério assim da Toyota do Ponto Morto, e ele assim, ó, recebendo, e aí eu fui em cima, a gente começou a orar, foi fogo, Deus falou poderoso com Gabriel, e eu, mais uma vez, aproveito publicamente para lançar uma profecia sobre a sua vida, e declarar que em menos de 10 anos, eu vou estar sentado para ouvir você pregar aqui nesse púlpito, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. E você vai lembrar dessa noite, sabe por quê? Porque quem vê uma árvore se destacando e dando fruto, não sabe os anos de processo que ela investiu na sua raiz, crescendo para baixo na presença de Deus. Então o que eu quero encorajar você hoje é, você quer viver algo grande em Deus? Você quer viver algo poderoso em Deus? Como é que estão as tuas raízes? Hoje, Deus te trouxe a essa igreja para poder falar, para de se enganar. Para de enganar as pessoas, para de enganar o teu marido, para de enganar a tua esposa. Entenda que a tua vida espiritual e consequentemente as outras áreas da sua vida dependem da sua seriedade com Deus, depende da sua busca com Deus. Só frequentar a igreja não muda a sua vida. Eu não sou aquele pregador radical de falar, se você está aqui brincando de ser crente, nem venha para a igreja. Não, racha assim, muita ignorância. Deixa vir, deixa as plantinhas artificiais vir, uma hora Deus enraiza. Mas uma coisa eu digo para você, quanto mais cedo que você começar a plantar, mais cedo você começa a colher. Quanto mais cedo você fizer escolhas e decisões sérias, porque sabe como é que a gente vê que uma pessoa tomou uma decisão séria na vida dela? É que ela tira a decisão das palavras e começa a fazer atitudes. Sabe aquela história? Eu tenho certeza que toda pessoa aqui já sofreu com alguém que vive de promessas, é ou não é? Tem gente que a pessoa não acredita nem mais, porque sempre é promessa. Eu quero declarar sobre a sua vida que você vai ser aquele que fala pouco e faz muito. Você vai ser aquele que não fica batendo no peito e arrotando santidade por aí não. Mas você vai ser aquele que o Espírito Santo vai te encontrar todos os dias no seu quarto, com o rosto no pó, buscando a presença de Deus. Aprofunde as suas raízes. Quando você tem raízes profundas, a Bíblia te enche de promessas. Eu quero declarar sobre a sua vida o que diz em Jeremias capítulo 17. Coloca aí no telão para mim, por favor. Jeremias capítulo 17, versículos 7 e 8. Eu quero ler com toda a igreja o que diz. Jeremias 17, 7 e 8 fala: mas bendito o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está, porque ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estarão sempre verdes. Não ficará ansiosa, nem preocupada no ano da seca, porque ela não deixará de dar o seu fruto. Eu amo quando a palavra de Deus diz que aquele que está plantado em Jesus, pode toda a vegetação ao redor morrer, mas aquele que está plantado em Jesus florescerá. Nós estamos expostos, como toda árvore, e agora falando do reino espiritual, a muitos fatores externos. Uma árvore, para ela sobreviver, ela tem que vencer o calor, ela tem que vencer a seca, ela tem que vencer as pressões. Outra coisa que ela tem que vencer, as ervas daninhas. E assim também é na nossa vida espiritual, meu amigo. Talvez você está aqui passando por um momento de frieza espiritual, e você fala: eu vou me desviar, eu estou sem força, eu estou indo para o culto, eu não estou sentindo a presença de Deus. Ei, não é sobre sentir, é sobre saber que você está na presença de Deus. Constância em uma jornada com Deus é você não se mover pelo sentimento ou pela circunstância. É você bater o pé no chão, não estou crendo nisso não. É você bater o pé no chão e você dizer: daqui não saio, daqui ninguém me tira. Eu estou plantado em Jesus. Ah, mas os meus amigos estão convidando para o mundo. É o vento do inferno soprando.
Pode passar, Satanás, pode ventar, daqui eu não saio. Às vezes passa um furacão na tua vida, provas, tribulações, mas você não cai, porque você está enraizado. Eu já vi muita gente que uma brisa derrubou. Sabe o que é? Falta de raiz. Falta de raiz. Agora eu olho para pessoas aqui nessa igreja e eu vejo que são pessoas que já enfrentaram várias crises. Eu amo e isso me inspira. Eu conheci pessoas que estão na igreja há 20 anos, 30 anos. E o mais incrível é eu conhecer a história que a pessoa já tem. Crises financeiras, problemas no relacionamento, fins dolorosos, enfermidades, que a gente às vezes olhava e falava assim, agora vai morrer. Porque a pessoa mesmo falava assim, eu vou morrer. E aí quando você acha que você vai morrer, sabe o que você faz? Você dorme, ou coisa boa é dormir. Dorme, que amanhã é outro dia. Quem já chorou e chorou que dormiu? Quem aqui já chorou? Vocês já perceberam que o choro ele é anestesiante? É uma ferramenta de Deus o choro. Quando a gente está assim aperreado, desesperado, angustiado, a gente começa logo a chorar, você não consegue controlar. Começa a chorar, chora, que vai ficando mufino e dorme. Eu amo pregar no Ceará, que eu posso usar as palavras que eu gosto. Mufino, só no Ceará a gente sabe o que é uma pessoa mufina. Para você que está assistindo diretamente de São Paulo, eu quero lhe apresentar uma palavra. Mufina é uma pessoa mirrada, assim ó, mufina, ficando mufino. Culto comigo também é cultura. Enfim, o que eu quero dizer para você hoje é que aprofunde as suas raízes. Samuel, mas eu estou vivendo uma estação que minhas folhas caíram. Deixa as folhas cair. Se tem raiz, vai voltar a florescer. Eu amo a palavra de Jó. Eu amo a palavra de Jó. Quando ele fala, se eu não me engano, no capítulo 14, versículo 7 de Jó. Se eu não me engano, faz tempo, não está nem na mensagem esse versículo, me lembrou aqui agora, na hora, o Espírito Santo. Mas lá está escrito: porque há esperança para a árvore que foi cortada, ela ainda se renovará, não cessarão os seus frutos, e ao cheiro das águas, ela brotará e voltará a dar folhas e frutos. Você pode estar passando por uma estação da sua vida, parece assim que você está sem uma folha, mas se você tem raiz, essa estação vai passar, você vai voltar a florescer, em nome de Jesus. Outra coisa que os enraizados fazem, é que além de aprofundar as raízes, essa aqui eu não posso deixar de falar nunca, eles cooperam com Deus no processo. Sempre tem um processo no meio. Olha o que aqui diz João, capítulo 15, versículo 1 e 2, diz assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Ele retira de mim todo ramo que não produz uva. Ou seja, se você não produzir de jeito nenhum, se você ficar usando de engano na casa de Deus, se você ficar zombando de Deus até dentro da igreja, você não está entendendo, isso é outro público que existe, e que esse a gente ora para que de fato Deus cumpra a palavra dele, que Deus arranque esses ramos podres, que é gente que nem serve a Deus e ainda quer impedir quem está na igreja de servir. Erva daninha, joio, que está no GC e fica chamando os meninos do GC para a festa do mundo. Se tu quer ir para o mundo, vai sozinho, demoniado. Deixa os outros em paz, em nome de Jesus. Porque a Bíblia fala que esses ramos podres, esses ramos que não querem, Jesus corta. Ainda bem que não sou eu que estou falando não. Mostra aí na Bíblia, por ver, está aí. Ele retira de mim todo que não produz. Só que aí é onde vem a surpresa no versículo seguinte, quando fala: já o que produz, ele poda, para que produza mais. Diga assim, ai, aleluia. Sempre que você ouvir uma palavra pesada, diga ai, aleluia. Mesmo dizendo ai, dê glória a Deus. Porque quando eu estava recebendo essa palavra, não vou mentir não, que essa parte aqui é difícil de ouvir. Além dele cortar os ramos podres da nossa vida, que causam pecado, que já é podre, que não tem, o pecado não dá para recuperar. Então é por isso que eu digo, se você está andando com uma pessoa que está te afastando de Deus, e você está com a conversa de que você vai ganhar ela para Jesus, cuidado, que às vezes se perde vocês dois. Você não é Jesus na vida de ninguém, você não é o Espírito Santo na vida de ninguém.
Pare de querer ficar comprando briga que Deus não te chamou para comprar. Existem determinadas situações que Deus coloca a gente para orar à distância, para testemunhar na vida da pessoa. Mas tem gente que fala assim, não, a fraqueza do cara é droga. A fraqueza do cara é droga, ele sabe que a fraqueza dele é droga, e ele vai evangelizar na boca de fumo. Não, eu vim aqui falar do amor de Deus. E o cheiro da droga assim, ó, e ele, Jesus te ama. Enfim, é desafiador. E eu não estou brincando, por favor, nem ri, que eu não estou brincando, é sério isso que eu estou falando. É sério. Da mesma forma, um homem que tem fraqueza com prostituição, fica andando com um homem que vive na prostituição, ele também vai te enfraquecer. Fica oferecendo mulheres. Não, olha aqui, ninguém vai saber. Aí ele fica, está repreendido, em nome de Jesus, está repreendido. Meu Deus do céu, olha como é bonitinha, Jesus, tem misericórdia. Eu amo a frase que o André Valadão pregou na videira há 40 mil anos atrás. É uma das frases mais inesquecíveis que ninguém nunca esqueceu, no Culto de Homens, que ele falou, no Via Sul. Ele disse que o nosso limite é andar longe dos nossos limites. Então o que eu achei mais incrível nessa palavra é que a Bíblia diz que ele não só corta o ramo podre, como ele poda o ramo bom. O que é que significa essa poda, Samuel? É quando Deus tira coisas da sua vida que aparentemente não eram más, mas estavam roubando o seu coração de Deus, mas estavam roubando o seu tempo com Deus. E isso é muito sério. Deus falou poderosamente comigo. A poda de Deus às vezes não tira algo que é ruim, mas tira um plano que para você era bom, mas que não era o plano de Deus. Samuel, mas era bom, ia dar tudo certo. Samuel, o rapaz, era uma bênção, Samuel, mas não estava te edificando, não estava te enchendo do Espírito Santo. Eu e a Thaís gravamos um podcast, que está até na internet para vocês assistirem. E nesse podcast a gente rasgou o coração lá, que foi o podcast do Glorify. Está lá, depois coloca Samuel e Thaís e Glorify no YouTube, que você vai ver. E lá a gente contou o nosso testemunho do relacionamento, que você não aguenta mais ouvir a história, eu sei, você já sabe decorado. Assistiram o casamento, glória a Deus. Inclusive amanhã nós vamos completar 7 meses de casado, e eu amo essa mulher cada dia mais. E aí, a gente rasgou o coração. E lá eu contei justamente acerca de um relacionamento que eu tive por muitos anos. Que a moça não era o cão não. E que Deus abençoe a vida dela onde ela estiver, que ela seja muito feliz. Mas era alguém que não era compatível ao meu propósito. Só que eu queria muito. E eu falava, não, Senhor, tem misericórdia, transforma, não, vou lutar. E eu comecei a ir contra Deus. E coisa triste é lutar contra Deus, viu, meus amigos? Vale a pena não. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim, lute contra Deus não. Lute contra qualquer pessoa, meu amigo, mas não lute contra Deus não. Não vai dar. Resumindo, o Senhor foi lá, me mandou para os Estados Unidos para poder eu me libertar de uma vez por toda. Luta grande. E olha, guerra. Mas eu sacrifiquei no altar do Senhor. E de fato, foi um sacrifício que eu vivi na época. Um sacrifício. Alguns amigos meus que acompanharam toda a história sabem. E era um relacionamento que eu gostava muito. E eu fui lá, Senhor, está aqui no teu altar. Se fosse pela minha carne, eu não queria nem saber, podia atrapalhar meu ministério. Mas eu queria. E aí em 2018, eu vivi essa grande libertação profunda. Só que não foi aquela história, não, Senhor, tira, mas vai atrás, não. Eu rompi. E para a glória de Deus, quando eu voltei dos Estados Unidos, Deus quebrou, Deus começou a falar. Eu tenho uma esposa para ti, uma mulher que tu vai agradecer toda noite. Ela é uma princesa minha. E eu, faz tempo que eu escuto essa história. E olha, vai ser uma mulher de Deus, uma mulher cheia do Espírito Santo. Eu, meu Deus do céu. Enfim, e eu olhava e falava assim, não. E eu fiquei realmente, anestesiado. Eu fiquei igual Adão, dormi. E quando eu menos espero, o Senhor me apresentou a Thaís. E toda vez que eu estou aqui no culto como hoje, eu assisto aí de baixo, ela orando aqui em cima, ela ministrando a palavra. Todas as noites que, antes de dormir, ela fala, meu amorzinho, eu vou ali, viu? E vai lá no quarto, que é tipo o escritório, para dar o tempo dela com Deus. Eu olho para isso e falo, meu Deus, valeu a pena esperar. Deus tinha de fato o melhor. E é por isso que eu quero declarar sobre a sua vida. Tem coisas que aparentemente não são más, mas se não está dentro do seu propósito, renuncia.
Deixa Deus cortar, deixa Deus podar. Porque talvez, assim como eu, você tenha medo. Sabe aquela história? Que é melhor uma andorinha na mão do que duas voando. Você fala, não vou abrir mão não. Seja um relacionamento, seja um emprego que te rouba de Deus, seja uma amizade. Samuel é meu amigo de infância. Pois ora por ele. Mas não fique próximo de nada que te roube da presença de Deus. Deixa Deus podar. A poda de Deus também envolve lutas. Quem já passou por alguma luta com Jesus, diga glória a Deus. Quem está passando por alguma luta, diga, Jesus me ajuda. Ei, essa luta não é para te matar não, Deus está te podando. E eu só te digo uma coisa, conselho de amigo, não fica dando uma de crente revoltado, porque como eu acabei de falar, enraizado colabora com o processo. Enraizado fala, Jesus, eu não vou mais ser teimoso, eu não vou ser mais rebelde. Jesus, eu me humilho diante de ti, me ensina o que é que esse deserto está querendo me ensinar. Aceite as podas de Deus. Como é que Deus nos poda? Ele usa problemas, pressões, situações, pessoas. Sabia também que tem amizade e tem familiar seu que é uma poda de Deus na sua vida? Tem uns familiar nossos que é uns espinhos na carne, que você não pode tirar, você não escolheu, e você não vai matar nenhum familiar seu, vai morrer seu familiar, e na verdade ele é uma poda de Deus na sua vida. Você quer ver uma poda boa de Deus, que vai acabar com o teu orgulho, que é um processo, também é o casamento. Martinho Lutero, se eu não me engano, foi quem falou que ele se converteu mais em 1 ano de casado do que em 20 anos de crente. Se converteu mais em 1 ano de casado do que em 20 anos de crente. Porque morre o orgulho, morre o egoísmo, morre o eu quero assim. Não tem mais eu quero assim, meu amigo. Agora tudo é acordo. Tudo é acordo, não é não, meu amorzinho? Lá em casa é forte. E quanto mais orgulhoso você for, quanto mais antes você demorar a casar também, não amaldiçoando quem está demorando a casar, Deus vai abençoar, vai chegar na hora certa, mas você fica cheio de mania, é ou não é? Cheio de vontade, eu quero assim, eu quero assado. Ah, meu amigo, quando tu casar vai ser glória, porque Deus vai quebrar você, você vai aprender a renunciar, abrir mão, e vale a pena. E é por isso que eu quero declarar sobre a sua vida hoje. Você que é planta de Jesus, deixa Jesus te podar. Sabe quando você ora, Senhor me dá paciência, quando você pede paciência, Deus manda um bocado de problema. Cuidado com o que você pede. Senhor, eu quero ser uma pessoa mais mansa, Deus manda logo uma pessoa atribulada para te perturbar. Aí você fala, meu Deus, eu pedi mansidão, tu mandou o Satanás. Não, o Satanás, ele está dentro do processo. Esse Satanás que tu está chamando. Então, ama. Sabe como é que você vai ganhar o teu marido difícil para Jesus? Amando. Não é tentando mudar a força, é amando e orando. O teu familiar e as pessoas difíceis que Deus permitiu estar na sua vida, eles podem ter defesa contra as tuas palavras, mas eles não têm defesa contra as tuas orações. Eles não têm defesa quando você em silêncio dobra o seu joelho e fala, pega ele, Jesus. Meu irmão André ficou famoso no Ceará com essa expressão na rádio, pega ele, Jesus. Quero que você aprenda isso. Quem tiver um familiar trabalhoso, enquanto a gente está aqui no culto orando, fica lá pensando, Senhor, pega aquela sogra, Jesus, pega aquele irmão, pega aquele marido, que era para estar no culto comigo, e está lá, pega ele, Jesus. Em vez de você gastar energia, em vez de você gastar a tua energia brigando, ora mais, vai para o teu secreto com Deus, aceite a poda. E para encerrar, muito obrigado pelo pessoal do fã clube que veio. Quem aceita a raiz, ou melhor, quem aceita a poda, quem aceita o processo, espera uma grande colheita. Por último, se você enraizar em Jesus, se você aceitar a poda, o tratamento, e mais uma vez, isso é que eu acabei de ensinar para você, que a poda não é Deus querendo o teu mal, não é para você sofrer, porque eu tenho certeza que muita gente já passou por alguns processos, falou assim, Deus não me ama, como é que Ele permite isso na tua vida? Ele está permitindo é porque Ele te ama muito. Os nãos que Ele te dá é proteção,
é amor. E é isso que eu oro, que Deus mude a tua mentalidade. E que essa poda você olhe e fale: Senhor, essa poda não é para me matar não, é para o melhor, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quem sabe o que planta, não teme a colheita. Quem sabe o que está plantando. Ei, eu não quero te exaltar não quero dizer que você é melhor do que os outros não, mas eu quero te parabenizar, porque numa quarta-feira à noite, você escolheu estar na presença de Deus. Você veio para esse culto hoje, e sabe o que significa? Você está buscando. É tanto que teve gente que chegou aqui, não foi com os pés não, foi empurrado, arrastado. Teve gente que o anjo entrou assim, ó, o anjo de fogo, da bota de fogo, chutando. Mas o importante é que você está aqui. E sabe o que é isso? É o chamado de Deus para a sua vida. Você não consegue fugir da vontade de Deus para você. Você pode até dar trabalho. Esse dia eu estava pregando, e de fato agora eu encerro com isso. A banda toda, eu estava esperando vocês chegarem. Escute. Esses dias, eu estava pregando, e eu vi uma pregação de um amigo meu, e eu encerro com isso de fato. Que ele estava respondendo uma pergunta do povo. O povo falando assim: Samuel, Deus tem plano B? Deus tem plano C? Deus tem plano D? Ou Deus só tem um plano A, original? Eu pergunto para você hoje, o que é que você acha? Que Deus só tem um plano para a tua vida, o plano A? Ou de acordo com o que acontece, Deus tem um plano B, C, D, E, F? Tem gente que já está no plano Z, viu? Está acabando. Deus tem mais que um plano. Vou te explicar para tu entender o quanto Deus te ama. Deus só tem um plano A para a tua vida. Porque em Salmo 139, verso 16 está escrito: antes que você nascesse, os olhos de Deus te viram, e todos os teus dias foram escritos, quando nenhum deles ainda havia. Por isso eu já digo para você: para de ter medo de morrer, para de ter medo do Covid, para de ter medo disso. Eu respeito você ser preocupado, ansioso, se cuidar, eu respeito total, você está certo. Agora você ficar desesperado: meu Deus do céu, eu tenho tanto medo de morrer. Para de ter medo de morrer, meu irmão, porque até quando tu morrer, tu vai para o céu, tu está com vitória de todo jeito. Então para de alimentar o medo de doença, medo de morte, medo de sei o quê. Tu só morre no dia certo. Só morre no dia certo. Tem gente que morre com 117 anos, fazendo hora extra na terra. E tem gente que morre com 5. Era o propósito, meu amigo. E é por isso que eu digo para você que Deus só tem um plano A para a tua vida. Um plano perfeito para a tua vida original. Mas de fato, existe o plano B, C, D, E, F. Que Deus cria de acordo com as suas escolhas erradas. E aí, por misericórdia, você se ajoelha e se arrepende: Senhor, me perdoa, porque eu fiz errado. Tem misericórdia, restaura a minha vida. Aí sabe o que Deus faz? Vai lá, Gabriel, cria o plano B. Anjo, desce. E aí Deus cria o plano B. Não porque você vai viver o plano B. Deus cria o plano B para te trazer de volta para o plano A. Deus cria o plano C para te trazer de volta para o plano A.